clamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do largo de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Aí a palavra que vem para nós, por primeiro, em tudo que a gente possa estar vivendo e que a gente trouxe esta noite para rezar, é o conforto, é a acolhida e o consolo de Jesus Cristo. E você também que está em casa, não tenhas medo. Não tenhas medo de perceber que Deus faz maravilhas à nossa volta e no mais profundo do nosso ser, na medida da nossa obediência. E aí o Pedro está provando para a gente que na obediência a graça, a providência acontece. Na obediência à palavra e à vontade de Deus, mesmo sendo totalmente contrário aos nossos propósitos e até o nosso conhecimento, mas quando a gente se coloca à escuta e se faz ouvinte da alma, ouvinte de observar os sinais dos tempos, os acontecimentos à nossa volta, o Senhor tem uma brecha, e basta uma brecha para que a graça aconteça, para que a transformação, para que a fortaleza, o sustento, o restauro venha em nosso encontro. Então Jesus caminhando, uma multidão já atrás dele. Lucas coloca Jesus e Pedro numa ordem diferente de outros apóstolos, de outros evangelistas, na verdade. Primeiro já foi na casa de Pedro, que celebramos dias atrás, cura a sua sogra se põe a servir a todos, depois assiste uma multidão de pessoas, e uma multidão de pessoas que vem buscar cura, bênção, graças, que vem buscar libertação. E Jesus vai curar no físico, na alma, e vai romper com forças sombrias, demoníacas, com escravidões profundas, essa multidão, sedenta e faminta de libertação, de bênção e de graça. E depois eles vão para outros lugares. É preciso levar o amor do Pai a todos os lugares. E aí uma multidão segue Jesus, e é o que a gente vê hoje. A multidão é tamanha que Jesus precisa pegar uma barca, se afastar da margem, criar uma experiência de acústica para alcançar na palavra, no olhar, toda a multidão. E sentado, sempre pregar sentado, por isso o Papa, por isso bispos e cardeais, na homilia, falam sentados na sédia, na cátedra. É falar com poder, falar com autoridade, falar aberto à sabedoria. Jesus sentado fala a todos,
ao coração, à vida, às dores de todos. Fala com maestria, é um mestre. Olha o quanto Jesus fala em nossa vida. Se a gente for parar para pensar, e se for voltar um pouquinho o filme, o quanto Jesus falou ou tentou fazer a gente ouvi-lo hoje, até virmos aqui, até pararmos esta hora para estarmos na sua presença, assim como a multidão à beira do lago. E que bom que o nosso anjo da guarda, que bom que a bem-aventurada Virgem Maria foram nos conduzindo, nos conquistando, nos cativando e nos deu essa oportunidade e nos fez viver este momento. Talvez alguém disse, eu me organizei, eu desejava ou estava curioso, curiosa, organizei tudo e vim para cá. Percebe? Tirou toda a ação do mistério, tirou toda a ação da graça, tirou toda a escuta e a obediência para que a providência se derrame. Então a gente tem propósitos, tem planos, racionalmente a gente se organiza, dá passos, mas a gente tem que ter um pouquinho de humildade e uma grande porção de sabedoria para dizer, Senhor, nada serei e farei sem a tua confirmação. Nada frutificará sem a tua benevolência e a tua concordância aqui na minha vida, por mais teimoso e teimosa que eu me faça, que a tua palavra me eduque, me ensine, me conduza, para que eu cresça também na sabedoria do teu amor. Que hoje seja uma noite de bastante acolhida à palavra do Senhor, para vivermos e crescermos na sabedoria do seu amor. Olha o que acontece depois que Jesus ensina a multidão. Aí ele olha para o Pedro. E aí começa uma conversa particular. Pedro, coloca essa barca um pouco mais adiante e lance as redes. Vai a águas mais profundas. Isso está em Lucas 5:4. Essa expressão também é vocacional, essa expressão também é provocação para toda a igreja. João Paulo II, em seu governo também, em seu pontificado, em alguns momentos convocou toda a igreja para rezar e para viver um avivamento a partir dessa expressão. Lançai as redes em águas mais profundas. E aí significa tudo, na pastoral, na catequese, no aprendizado, no exercício da palavra, no matrimônio, no namoro, no estudo, no testemunho no mundo civil, no testemunho em meio à comunidade. Um pouco mais, o algo a mais. E o Pedro, pescador. Jesus, marceneiro, carpinteiro. Um carpinteiro orientando um pescador. E o pescador sabe que a noite é que vai render as melhores pescarias. Tentaram a noite inteira, não teve nada. E ele vai dizer, talvez porque já sabe o quanto o próprio Cristo já fez na vida de sua sogra, sua família e de tantos que ele assistiu. Senhor, tentamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas em atenção à tua palavra o faremos. E aí leva o barco um pouquinho mais, lança as redes e a gente lembra da narrativa. Foi tamanha a pesca que as redes se rompiam, precisou chamar outra barca, dividiu, multiplicou 100%. Percebe a graça de Deus na minha vida como vai? Se eu, por mais que eu queira do meu jeito, e por mais que eu tenha um jeito, e que eu saiba um jeito, se eu me coloco à disposição do Senhor e digo, tá bom, Senhor, até aqui foi por pura teimosia e razão, agora eu quero viver na pura fé. Sei que a razão me pede para continuar aqui, mas a fé me provoca a dar um passo à esquerda, ou um passo à direita, ou desacelerar um pouco, ou esperar a tua indicativa. E quando isso acontece, o Senhor age. Se o jarro está cheio, e eu trago algo extraordinário para botar no jarro da mesa, que só tem água, o que eu faço? Eu tenho que diminuir um pouco esta água, para misturar nesta água este néctar extraordinário, este vinho novo que eu tenho para servir à mesa. Então é necessário que a gente se esvazie um pouco, também do jeito teimoso, da mania, do sistemático da gente e da razão pura, ou da razão pela razão, e dizer, por mais que tudo aqui é 2 mais 2, na matemática do conhecimento, mas na matemática do Senhor, multiplicação se divide, divisão se multiplica, e os resultados são sempre abundantes, são sempre na graça da providência. E aí a gente vai ver que o pouquinho que a gente faz na graça de Deus não nos cansa, não nos frustra e dá fruto 100 por 1. Mas é preciso a fé.
É preciso a paciência, é preciso a confiança. E cada um no seu jeito de viver a fé, no seu jeito de lidar com os desafios, no seu jeito de se colocar na presença de Jesus Cristo e do próprio Espírito Santo, pode fazer essa experiência concreta. O Senhor não nos abandona e não nos abandonará jamais. Por mais que à nossa volta as coisas parecem sem sentido, parece sem vitória, parece sem recurso e parece sem final. A dor, o sofrimento, o luto, a angústia. Confia no Senhor. Espera no Senhor, vai dizer o Salmo. E olha que bonito quando João Batista vê Jesus passando. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que vai se fazer oferenda. É o Cordeiro sem mancha. E aí João Batista vai dizer: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É a sabedoria, é a inspiração divina, é a profecia para a felicidade e para a vitória em tudo que a gente abraçar. Então a gente tem que ter também essa porção de João Batista no mais íntimo da nossa alma, no exercício da nossa caminhada de fidelidade ao Cristo e de vivência do nosso batismo. É necessário em muitas situações que eu diminua. E às vezes o diminuir é só escutar. O diminuir é só dobrar os joelhos e rezar um pouquinho mais. O diminuir é só ter a humildade nas expressões. Se Deus quiser, se Deus abençoar, se Deus ajudar, se Deus permitir, eu vou conseguir. Eu darei este passo com resultados positivos, com frutos e colheitas na graça e na bênção do Senhor. O Senhor sabe minha luta, o Senhor vê meu exercício. Se por acaso essa pouca semente que eu trago, o solo não é bom ou o tempo não é favorável, que o Senhor me inspire outra postura, outro calendário, outro chão, outra situação para semear a semente do meu sonho, da minha luta, do meu matrimônio, da minha família, do meu trabalho. Família que reza junto é muito mais resistente à tempestade. Casal que reza junto é muito mais resistente a todo o lixo e sedução do mundo. Cuidado com a televisão, cuidado com a linguagem de mídia, de propaganda, cuidado com telenovela, cuidado com músicas. Se adolescentes de nossa formação cristã ouviam um tipo de música que giram pelas capitais, sobretudo São Paulo acima, a gente fica assustado, arrepiado, quebra com toda a formação cristã, quebra com a postura da dignidade do corpo da mulher, do corpo do homem, da beleza, do frescor, da afetividade, da sexualidade, no sentido mais saudável e puro da formação da dignidade de filhos e filhas de Deus. Cuidado com conquistar muito rápido, cuidado com a vaidade excessiva, cuidado com a luta e a busca independente de qualquer resultado, não importa o qualquer resultado, que o pouco que façamos, o resultado seja pela graça, pela honra, pela glória de Deus. De que adianta um ser humano conquistar o mundo inteiro e perder essa intimidade que Pedro teve com Jesus? Depois dessa obediência de Pedro, aí vem a dádiva que o Senhor lhe oferece. Pedro, hoje você vai se tornar pescador de homens. Está maravilhado com a pesca que acabaste de fazer? Pois te proporcionarei outra pesca, jamais imaginada. Então, o Senhor toca na nossa vida, faz curativo nas nossas dores, dá um ritmo novo para a nossa vida e a gente vai ficar boquiaberto, encantados. E Ele vai dizer: está encantado? Está encantada? Pelo pouco que você me ofereceu, mas pela abertura que você me deu, ainda tem muito mais. E a gente conhece a história de Pedro na história, na vida e na caminhada da igreja. Agora, percebe outra coisa extraordinária na vida de Pedro. Não foi num dia que ele estava cansado porque não pescava mais, que ele estava entristecido e desanimado da profissão de pescador, que ele deu atenção para Jesus e que ele decidiu seguir a Jesus. Mas foi no dia da mais extraordinária pesca dele. Foi no dia que a sua profissão e o seu ofício foi lá em cima, diríamos hoje, bombou. Ele foi capaz de, apesar daquele resultado, reconhecer que não era dele, mas era a graça de Deus na missão dele, e na profissão e na vida dele. E associar resultados e inspiração. E abrir mão de outros possíveis resultados para se entregar à inspiração e ao convite.
Se a gente vai a lugares que Jesus não cabe, não é convidado e não consegue ficar, muda a agenda, muda teu ritmo, muda suas práticas, porque senão não tem pesca, senão não tem frutos. E o sofrimento, a angústia e a desolação vai ser muito grande. Mas na medida que a gente se curva e obedece ao Senhor, Ele faz da nossa vida uma história extraordinária. Eu me lembro, por exemplo, e todo mundo tem seus exemplos a citar, embora ninguém precisa ser, a princípio, exemplo para ninguém. Todos nós somos discípulos que vamos um passo atrás do mestre e de igual para igual quanto irmãos. Mas quando pensava em ser padre, pensava um mundo de coisa. Sabe que não aconteceu nem metade do que eu pensava. Aconteceu trocentas vezes mais e diferente, que eu nunca consegui imaginar. É acreditar e é colocar-se à disposição. Olha para o teu trabalho, para o teu matrimônio, para a tua família, entregue ao Senhor o comando da tua barca, e a tua pesca estará garantida, e a tua felicidade estará selada no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos fazer um silêncio, nos colocar de pé, para apresentar ao Senhor as nossas preces, nossos pedidos, nosso louvor, nossa fé num Deus que faz nova todas as coisas, na medida que abrimos um coração na obediência.